Tiago, capítulo 1, versículos de 22 ao 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o que nós temos, irmãos, a relação que o Tiago faz entre a Bíblia e aquele que a possui, levando em consideração o fato de que aquele que a possui nós iremos tratar daqui a pouco. A gente sabe que o Tiago está levando a todos nós a um nível que ele deseja ver nos seus ouvintes, que é um nível de maturidade espiritual. Ele está querendo caminhar com os seus ouvintes, que são predominantemente judeus, por conta dessa identificação que eles têm com a própria religião, com a lei, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas ele quer caminhar com essas pessoas para que elas cheguem a um ponto, a um nível de maturidade espiritual, e ele está querendo construir em nós um argumento onde ele vai, no capítulo 2, a partir do versículo 14, falar que a fé sem obras, ela é morta. Só que ele não vai chegar direto ao ponto. É por isso que é muito importante a nossa atenção estar nesses primeiros momentos em Tiago, para que a gente possa, porque ele quer construir essa base onde ele vai lançar um argumento lá na frente muito profundo. E é importante que a gente entenda principalmente esses versículos, do versículo 22 ao 25 que lemos, porque isso de certa forma é o pavio, ou na melhor, é o gatilho para aquilo que ele vai construir lá na frente. Então o que ele está querendo dizer, e é importante que a gente entenda que no versículo 18, ele já fez essa relação nossa com a palavra de Deus. Ele vai dizer no versículo 18 do capítulo 1 mesmo, que nós fomos gerados pela palavra da verdade, ou seja, nós fomos produzidos ou gerados, nós existimos espiritualmente por conta da palavra, por conta dessa relação com a Bíblia. É interessante, né, que ao ler a Bíblia, que é um livro espiritual, a gente não consegue, não tem como entender a palavra de Deus, um livro espiritual, de qualquer forma. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é tão somente um manual onde você vai ficar por dentro dos assuntos que tratam das épocas, da época de Cristo, da época do dilúvio, da época de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, a Bíblia não é um manual que tem tão somente a intenção de te fornecer história. A Bíblia é um livro que veio, que Deus nos enviou, que inspirou homens, que soprou através de homens para que ela produzisse transformações evidentes, desculpa a redundância da transformação evidentes em cada um de nós. Por isso que ele vai dizer no versículo 12 que nós já fomos gerados pela palavra da verdade. Aí no versículo 21, ele vai dizer que essa palavra foi em nós implantada, na parte final do versículo, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Percebam, irmãos, o que o Tiago está dizendo. O que nos salva não é uma relação com a religião, não é a sua proximidade ou a sua aproximação com dogmas, conceitos, inclusive a sua aproximação com a Bíblia. O que lhe salva é ser gerado por ela, é a sua relação profunda com esse livro. O que abriu os nossos olhos foi a palavra de Deus. Quem fez nos enxergar o estado em que nós nos encontrávamos foi Deus através da Bíblia. Já contei para os irmãos algumas vezes aquela experiência que mais uma vez a minha mãe, numa atitude desesperada de ver mudança no filho, dizia para mim: vai ler a Bíblia. Puxa, vai ler a Bíblia para ver se você muda.
E eu confesso aos irmãos que em alguns momentos eu fui ler. E depois cheguei para ela um dia e disse: mãe, a senhora me manda ler um livro em que eu não entendo nada. Então não faz sentido ler algo que eu não entendo. Não sabia que a Bíblia é um livro espiritual, não pode ser entendida na carne. Não pode ser entendida no intelecto ou na habilidade humana de interpretar as coisas. A Bíblia é a palavra de Deus. É um livro espiritual que só pode ser entendida através do Espírito. Não podemos olhar para a palavra de Deus como se ela fosse um livro comum, um livro qualquer. O Tiago está querendo gerar em nós exatamente isso, essa relação com as Escrituras, de nós nos aproximarmos das Escrituras com a intenção primeira de obedecer. Caso contrário, ele vai dizer mais uma vez, nós estamos enganando-nos a nós mesmos. É por isso que ele vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Ora, ele está falando para quem, irmãos? Para um grupo de pessoas que sabiam muito, de maneira profunda, a respeito da lei. Ele está falando com pessoas que têm um conhecimento da lei. Ele vai dizer não somente ouvintes. Sabe por que não somente ouvintes? Porque nessa época aqui, o número de ouvintes, ou seja, de pessoas que não possuíam os manuscritos, era muito grande. Além do mais, o número de pessoas que não sabiam ler era muito grande também. Então eram poucas as pessoas que tinham, como eu e você, acesso físico aos manuscritos, acesso material à lei, acesso à Bíblia. Então, para as pessoas saberem a respeito da lei, elas tinham que ir para as sinagogas, ouvir a exposição da lei. Isso acontece em Mateus, lembra quando Jesus pega os livros e lê o profeta Isaías? Lembram disso? Era comum, essa era a maneira de se entender, de se ouvir a palavra de Deus. Agora imagina nós hoje, irmãos, quantas versões nós temos da Bíblia em português? Quantos modelos de Bíblia? Tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Fiquei sabendo um dia desses que agora tem Bíblia que não molha, esqueci o nome do termo agora. Impermeável. Bíblia impermeável tem para o pessoal do surf, que evangeliza os surfistas. Eles têm Bíblia impermeável. Bíblia de tudo quanto é jeito. O acesso, a maneira como você pode ter a palavra de Deus nas suas mãos é o mais variado possível. Isso nos torna muito mais responsáveis do que estes aqui que não tinham de maneira física os manuscritos. Então a nossa responsabilidade de praticar a palavra de Deus, ela acaba sendo muito maior do que quando Tiago profere essas palavras aqui, porque você tem 1, 2, 3, 4, 5. A questão não é ter. É isso que o Tiago vai dizer. A questão não é a quantidade de versículos que você tem decorado. A questão não é o seu conhecimento bíblico. Pode ser vasto, profundo, mas se você não pratica, isso não vale de absolutamente nada. Ou seja, ele vai dizer, você está enganando a si mesmo. Veja, ele está falando com judeus. Está falando com judeus que sabiam, que conheciam, mas a questão, irmãos, a questão não é tão somente conhecer. A questão não é conhecer. A questão é praticar. Praticar a palavra de Deus. Por isso que existe uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria que ele disse no versículo 5. Porque eu sei que se ele fosse falar de conhecimento, aquelas pessoas que estavam lendo o Tiago conheciam a lei? Sim, conheciam. A questão não é conhecimento. Eu sei que os irmãos conhecem a Bíblia aqui, que é isso. Eu sei que os irmãos sabem do que eu estou falando, mas a questão não é o ponto principal, não é o conhecimento por si só.
A questão é o que você faz com aquilo que conhece. Se você não faz o que deve fazer com aquilo que conhece, meu irmão, eu e você, nós estamos nos enganando a nós mesmos, achando que, como é que a gente consegue se enganar a si mesmo? Ele está dizendo aqui, enganando-vos a vós mesmos. Como é que a gente consegue fazer isso? Ora, é simples. O Tiago está dizendo isso, que é perfeitamente possível quando a gente entende ou acha ou acredita que a simples presença em um ambiente religioso ou o simples fato de possuir uma Bíblia seja um sinal ou uma evidência de que você se relaciona com Deus, ou você tem um relacionamento com o sagrado, com o divino, com Deus. Não é. Quantas pessoas que nós conversamos hoje pela manhã tinham a Bíblia em casa? Nós ouvimos aqui os relatos. Eu mesmo conversei com uma senhora, Dona Maria das Dores, vendedora ali, que tudo que eu falava para ela dizia: é isso aí, é verdade, é isso aí, não, é isso mesmo. Ela até falou em algum momento uma coisa, eu disse outra coisa, disse: não, é isso aí mesmo, é verdade, é isso aí mesmo, é isso aí que você falou, tá certo. Mas percebe como nós somos muito fáceis para concordar com o discurso? Os irmãos podem balançar a cabeça, dizer: é isso aí, pastor, joia, amém, está certinho, perfeito. Mas a questão não é só menear a cabeça, irmãos, manear a cabeça, para cima para baixo, igual aqueles cachorrinhos que ficam atrás, nem tem mais nos carros, né? Balançando a cabeça de cima para... Não é isso, a questão não é essa. Porque isso é fácil. Qualquer um pode chegar aqui e fazer isso. A questão é praticar a palavra de Deus. O que é que você faz com aquilo que você sabe? Como é que isso se aplica no seu cotidiano? A isso, mais uma vez, a gente lembra do Nicodemos, né? O Nicodemos é um grande exemplo. Nicodemos, um homem instruído na lei, um homem extremamente zeloso, religioso ao extremo. É aquele que, se fosse muçulmano, teria aquela marquinha preta na testa. Religioso, ele chega para Jesus e diz: nós sabemos, nós, judeus, nós sabemos. O que é que Jesus diz para o Nicodemos? Joia, Nicodemos, mas a questão não é saber. A questão não é saber, Nicodemos, a questão é experimentar. Quantos de nós não sabemos dos princípios? Nós sabemos, mas nós estamos experimentando a prática desses princípios. A questão não é saber, irmãos, a questão é experimentar. É ter a experiência, a empiria de ver isso acontecendo em você. Você já teve essa experiência de perceber, de ver aquilo que você era e aquilo que você não é mais, sendo totalmente influenciado pela palavra de Deus? Você experimentou isso? Se não experimentou, você tem que nascer de novo. A questão que envolve aqui na prática da palavra de Deus, irmãos, não é uma mudança de credo. Você não mudou de credo. Você não mudou de dogmas. Você nasceu de novo. Você mudou de vida. Só é possível praticar as Escrituras aquele que nasce de novo e não que muda de religião. A questão não é mudar de religião, a questão não é mudar de credo, a questão é mudar de vida, nascer de novo. Por isso que Jesus investe na mulher samaritana, João capítulo 4. Primeiro ele começa falando sobre uma água, a intenção dele é mostrar para essa mulher a água da vida. Ela não entende absolutamente nada. Ele muda a estratégia, manda chamar o marido. Aí ela diz: não tenho marido. Ele vai dizer: me dissesses bem, 5 maridos já tivesse, esse agora que você está não é seu marido. Mulher entende.
Depois ela sai daquela conversa: venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Tudo indica que essa mulher mudou de vida. Nós mudamos de vida, você mudou de vida. A palavra de Deus proporcionou em você um novo nascimento. Caso contrário, nós vamos ficar dando murro na parede como se isso fosse sendo possível de perceber. Só é possível, irmãos, aqueles que experimentaram um novo nascimento. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, lembra do Sermão do Monte? Há pouco tempo atrás nós estávamos nele, certo? Olha como ele encerra o Sermão do Monte. Até parece que o Tiago ele faz uso daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Não estou afirmando nada, só parece, né? Olha lá, Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante. Olha só como parecem, né, esses textos aqui. Acabamos de ler do versículos 22 ao 25. Olha o que diz o Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não as conhece, não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que o Tiago está dizendo aqui é exatamente isso. Não é possível desfrutar de uma maturidade espiritual sem a prática da palavra de Deus. Agora, a prática da palavra de Deus em que aspectos, pastor? Em que situações da minha vida? Em que momentos? Em que compartimentos da minha vida? O que diz respeito à alma? Que diz respeito ao espírito? Em que compartimento, em que áreas da minha vida eu devo aplicar os princípios da palavra de Deus? Se você fez a pergunta, é interessante a pergunta. A resposta é: em todas as áreas da sua vida, inclusive essa que você considera a mais difícil, a mais delicada, a mais complicada de experimentar a aplicação desses princípios. É exatamente nessa que eu e você sabemos quais são, e Deus também sabe. É exatamente nessa área que você deve aplicar os princípios contidos na palavra de Deus, e não ser somente um ouvinte assíduo da palavra de Deus. Você não consegue impressionar a Deus tão somente com a sua frequência aqui. Você não consegue impressionar a Deus se você cumpre religiosamente os preceitos que diz a sua religião. Quando é que nós conseguimos chamar, entre aspas, a atenção de Deus? Quando a gente pratica a sua palavra, quando a gente põe em prática os princípios que aqui estão contidos, meus irmãos. Olha o versículo 23, ele vai dar um pouco mais de detalhes para nós a respeito do que ele já disse acima. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, vejam, a questão não é ouvir. Alguns tentam achar problemas aqui, dizendo: o problema aqui não é ouvir a palavra. Alguns, por tentarem achar dificuldades na interpretação do texto bíblico, acabam dizendo: está vendo, o problema aqui é ouvir. Não é ouvir, porque primeiro a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da verdade. A questão não é ouvir, a questão é ouvir e não praticar. É isso que o Tiago está falando. É o ouvir desassociado do compromisso. É o ouvir desassociado da responsabilidade de não ter que fazer nada. É isso que o Tiago está falando. É o ouvir a despeito da minha e da sua responsabilidade de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Quando?
Hoje mesmo, se tivermos oportunidade. Hoje mesmo. Por isso que, se Deus tivesse um vestibular, ou alguns nem gostam de ouvir, puxa vida, mais um. Se Deus, já pensou se tivesse um Enem? Se tivesse um Enem para Deus, se Deus tivesse um Enem, como a gente seria aprovado no Enem de Deus? Um exemplo. Pela prática. Pela prática. Como é que você é aprovado nos concursos aqui? Que você faz secularmente? Qual é a vantagem que você tem dos outros? Pela capacidade que você tem de armazenar conteúdo. E na hora que for perguntado, responder à altura da questão. Que não é exigido de você nenhuma prática. Você não tem obrigação nenhuma com aquilo que você responde ali. Talvez, dependendo da sua profissão, você vai praticar só no estágio, quase 4 anos depois, não é? E na fé, irmãos? E na fé? Como é que funciona na fé? A prática acontece quando? Quanto tempo depois? Ah, não, só depois de um discipulado, pastor. Não. Converteu, foi justificado, foi alcançado pela graça, tá agora é a hora de praticar. Por isso que maturidade cristã não tem a ver com o tempo que você tem de convertido. Maturidade cristã não tem absolutamente nada a ver com o fato de você ter 30, 40, 20, 50 anos de fé. Maturidade cristã tem a ver com obediência. Ser maduro na fé significa ser obediente. Maturidade não tem a ver com o seu tempo de conversão, muito menos com o valor que você coloca nessa caixa. Não estou querendo dizer com isso que isso não seja importante. Maturidade tem a ver com obediência a Deus e a sua palavra. Olha o que ele vai dizer. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Aí aqui mais alguns acham que o fato dele usar o gênero masculino é porque os homens, segundo esses autores, vão dizer que o homem, o gênero masculino, não é muito dado a ficar de frente do espelho reparando as imperfeições, quando comparado com uma mulher que gosta de passar um pouco mais de tempo na frente do espelho. Bom, essa questão não está envolvida aqui. O Tiago, quando fala do gênero masculino, ele não está preocupado com isso. Na verdade, quando ele coloca o gênero masculino aqui, ele está preocupado em falar de ambos, tanto homem quanto mulher. Lembrando que o espelho aqui não era de vidro. O espelho aqui era um metal polido, de bronze ou cobre, muito bem polido com pedra pume. As pessoas tinham que polir, que dava uma impressão do que refletia, muito diferente do espelho que nós temos hoje, muito diferente. E esse espelho aqui, ele não ficava na vertical, esse espelho ficava na horizontal, posto em cima de uma mesa ou então no chão, de maneira que a pessoa tinha que se curvar para ter uma impressão daquilo que estava vendo. Então era muito bem polido, era de metal, não era de vidro, posto em cima de uma mesa ou no chão para que você se curvasse. Era essa a ideia. Então, quando ele fala isso no versículo 23, aquele que é ouvinte da palavra e não praticante, ele se assemelha ao homem que contempla o seu rosto no espelho, no seu rosto natural. Versículo 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Como é que a gente pode pegar esse versículo 23, esses versículos 23 e 24, tentar fazer uma aplicação para os nossos dias? Irmãos, o que é que nos faz pensar que hoje é diferente? O que é que nos faz pensar que hoje as coisas mudaram? Quem tem que tirar a pedra sou eu e é você. E nós sabemos onde a pedra está. Nós sabemos qual é a pedra.
fica tranquilo que quando você fizer a sua parte, Deus é fiel para fazer a dele. Amém, irmãos? Ele vai fazer. Qual é a parte de Deus? Lázaro vem para fora. O que acontece com Lázaro? Os irmãos sabem a história. Todo cheio de pano, parece uma múmia, mas veio para fora em obediência. Até os mortos obedecem. Até os mortos obedecem, e os vivos que nasceram de novo fazem questão de continuar na desobediência. Olha o que diz a palavra de Deus. Você quer alegar a Deus? Você quer dar presentes para a palavra de Deus? Obedeça a palavra. Muitos marcam a Bíblia, né? Eu sou um desses, gosto de marcar. Mas poucos se deixam marcar por ela. Muitos marcam a palavra de Deus, mas poucos são aqueles que se deixam marcar por essa palavra. Vamos caminhar para o final, irmãos. Antes disso, só gostaria de fazer uma pergunta, antes de ir para o versículo 25. Como é que você faz? O que é que você tem feito com aquilo que você tem ouvido ao longo desses anos? Você tem a capacidade de, na segunda-feira, relembrar, de fazer um exercício na mente, de relembrar os princípios, de relembrar as implicações, aquilo que é esperado de você, ou rapidamente a gente se esquece? Ou de maneira muito rápida a gente esquece daquilo que a gente tem ouvido acerca da palavra de Deus? Agora sim, o versículo 25. Mas aquele que considera, olha só que interessante, aquele que considera atentamente, vejam a atenção voltada apesar do cansaço, apesar da dor, apesar da dificuldade, mas ele considera atentamente. Aí ele vai falar algumas coisas a respeito da Bíblia, na lei perfeita, lei da liberdade. A palavra de Deus é perfeita, irmãos, inerrante, sem falhas, sem equívocos, sem aparentes e sem contradições. A palavra de Deus é digna de confiança. É por isso que o apóstolo Paulo vai chegar para os romanos e vai dizer: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é a dinamite de Deus, é o dunamis de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Não foi o poder de Deus, continua sendo e sempre será enquanto nós estivermos aqui. A palavra de Deus é perfeita. Ao longo dos anos, como Deus usou para preservar a palavra de Deus, para preservar os manuscritos. Nós fôssemos falar para os irmãos tudo aquilo que envolve na preservação dos manuscritos aqui, com certeza ficaríamos maravilhados pela maneira como o Senhor Deus preservou a sua palavra para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a ela. Lei da liberdade. Olha a compreensão que o Tiago está dando, né? Talvez você olhe para a palavra, puxa, mas a Bíblia me aprisiona, né? Me aprisiona num modelo, né? De não isso, não aquilo. A Bíblia é que te proporciona a verdadeira liberdade. Que tipo de liberdade nós estamos falando? Liberdade de si mesmo. Dizem por aí que as pessoas são autônomas, né? Ou isso é um grande anseio, a autonomia das pessoas. Só o que pode proporcionar a mim e a você a verdadeira autonomia, meus irmãos, é a palavra de Deus. A verdadeira liberdade é aquela liberdade em que você não é mais escravo de si mesmo, mas consegue usar a sua liberdade para glorificar a Deus. É isso que vai dizer os Gálatas, não é? Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. E só quem pode proporcionar isso a mim e a você é a relação que nós temos com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as Escrituras, lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera,
Ou seja, não é aquele que simplesmente olha, vamos ver o que é que Deus tem para mim hoje, vai lá, mete o dedo e... Não. Vamos ver minha sorte hoje, vou ver minha sorte hoje. Né? Vai lá e... Que isso, irmãos? Isso não é um amuleto. Vou abrir no Salmo 91, no Salmo 23, e deixa ali como se aqui fosse um amuleto da sorte, como se nós acreditássemos em sorte, e a vontade de Deus não fosse soberana. Qual foi a última vez que você estudou a Bíblia? Não estou falando de ler, mas de meditar, estudar, se debruçar. Separou um tempo para estudar a palavra de Deus. Mas eu não tenho condições, pastor, não sei. Tem sim, o Espírito Santo habita em você, sim ou não? Sim, se habita, você tem condições de estudar a palavra de Deus, Ele te dá sabedoria, é só pedir, está escrito aqui, Tiago capítulo 5, persevera. Daqui a pouco vai chegar 1º de janeiro, e aí nós temos o hábito de fazer aqueles votos, né? Vou emagrecer esse ano, vou entrar numa dieta, vou fazer atividade física, até aí tudo bem. Vou ler a Bíblia inteira esse ano. Não, esse ano eu leio a Bíblia toda. Você fez isso em 2018? Não precisa responder. Se você fez, você sabe. Se você fez, como é que está? Como é que está a sua devoção a Deus? Sua, individual. Não estou falando da devoção da igreja, coletiva, individual, minha, sua relação com Deus. Como está? Nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Olha qual o resultado, irmãos, olha só qual é o resultado. Esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe o que vai ser? Sabe o que você vai ser quando você praticar a palavra de Deus? Feliz. Quem não quer ser feliz nesse mundo de meu Deus? Não é? Com as pessoas que não querem ser felizes. Podíamos inclusive chegar hoje na praça e dizer assim: você quer ser feliz? O que as pessoas iam dizer, irmãos? Sim, eu tenho uma forma de te dizer como é que você pode ser feliz. Como é? Praticando a palavra de Deus. Quem quer ser feliz dessa forma, irmãos? Você acha que você vai encontrar felicidade no seu emprego? Você acha que você vai encontrar felicidade nos tesouros dessa terra? Você acha que você vai encontrar felicidade na sua posição social, por mais nobre que ela seja? Você acha que você vai encontrar a felicidade no sucesso de alguma coisa aqui desse mundo? Não. A felicidade plena e real está com aqueles que praticam a palavra de Deus. A felicidade, o ser bem-sucedido no que é realizar, está subordinada a uma vida de devoção a Deus e à palavra. Por mais antiquado e retrógrado que esse discurso possa parecer para alguns, mas é desse jeito que está na Bíblia, e é a ela que nós nos curvamos. Não importa o que as pessoas digam aí fora, que isso é retrocesso, que isso é atrasado, que isso é obsoleto, mas a Bíblia diz que é assim, e é assim que nós acreditamos. Queremos presentear a Bíblia nesse dia tão especial para nós? Claro que sim, claro que queremos. Mas o melhor presente que nós podemos dar é obediência. O melhor presente que nós podemos dar à palavra é obediência. Foi muito bom o nosso tempo hoje na praça.
Faço votos que a gente faça isso mais vezes. Mas o melhor que nós podemos oferecer à santa e bendita palavra de Deus é obediência, irmãos. Obediência. Praticar o que dela temos aprendido. Caso contrário, estaremos, infelizmente, enganando a nós mesmos. Que Deus não nos encontre assim, mas nos encontre como operosos praticantes da sua palavra. Vamos orar?